Sou Rosângela de Oliveira Rocha, acadêmica do curso de Licenciatura em Letras com habilitação em Espanhol. Sou Maiara Ferreira do Nascimento, sou acadêmica do curso de Licenciatura em Letras com habilitação em Espanhol. Meu nome é Belize Freitas da Silva, sou acadêmica em Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Espanhol. Meu nome é Keila Regina Leite da Cruz, sou acadêmica do curso de Licenciatura de Letras com habilitação em Espanhol. Meu nome é Lucimira Chaves de Arruda, sou acadêmica do curso de Licenciatura de Letras com habilitação em Espanhol. Eu sou Miguel Alves de Lima, sou acadêmico do curso de Licenciatura em Letras com habilitação em Espanhol. O meu nome é Sônia, né? Eu sou professora da Educação Básica e do Ensino Superior. A minha formação inicial é na Pedagogia, o meu mestrado é em Educação. A minha área de estudo e de pesquisa ela é bem mais limitada à área da educação especial e da inclusão da pessoa com deficiência. Mas no que tange ao foco da pesquisa aqui em pauta, é o uso do celular como uma tecnologia que eu defendo e encaro como necessária na sala de aula, como um instrumento educativo, como um recurso didático e que ele pode trazer bons benefícios para a sala de aula, dependendo do uso que o professor vai fazer, da proposta pedagógica que cada educador tenha para o desenvolvimento na sua sala de aula. Como a senhora vê o uso do celular em sala de aula? Enquanto professora da Educação Básica e do Ensino Superior, eu considero o uso do celular, assim como das demais tecnologias, como um instrumento de suma importância para o acesso ao conhecimento, né? Considerando as mudanças tecnológicas, o avanço do ritmo da transmissão de conhecimentos e da questão do enfoque cultural, eu percebo o uso do celular, é claro que com alguns requisitos necessários, enquanto prática educativa, o uso do celular se torna um instrumento de fundamental importância na didática ou nas práticas educativas do professor nos tempos em que vivemos. Na sua opinião, o celular deve ser proibido ou liberado em sala de aula? E por quê? Eu acho que essa questão de proibir ou de liberar depende da concepção do próprio educador, né? Se eu considero que o celular é um instrumento educativo, se eu tenho condições de trabalhar com esse instrumento educativo na sala de aula, não tem por que privar o aluno da escola pública, né, que em geral são alunos da classe trabalhadora, de fazer o uso de mais esse instrumento, né? Nós temos estudo de alguns autores, como Bourdieu, por exemplo, ele condena o déficit cultural das escolas públicas na oferta de um currículo muito pobre para o ensino do filho da classe trabalhadora. Nesse sentido, tirar o celular como um instrumento necessário, como uma ferramenta para acesso ao conhecimento, é mais uma vez promover o não acesso à cultura e ao conhecimento do aluno da escola pública. A senhora acha que o celular pode ajudar ou atrapalhar o desenvolvimento da aula? Como eu já disse inicialmente, né, essa postura, essa percepção, ela vai variar de professor para professor. Cada professor tem uma concepção teórica, tem uma posição teórica, ele tem clareza de como devem ser suas ferramentas metodológicas. Se eu considero o uso do celular como um instrumento importante, como uma ferramenta essencial na minha prática educativa, eu estou considerando a possibilidade do uso dessa tecnologia para o acesso ao conhecimento, né? É claro que ele, sem um uso devido, sem o estabelecimento de algumas regras, sem alguns critérios, ele se torna só um objeto a mais que pode vir a prejudicar ou não o desenvolvimento da atividade e da proposta educativa que o professor esteja desenvolvendo. Nesse sentido, no meu pensamento, no meu entendimento, eu considero que ela é
um instrumento valioso, mas a questão se vai atrapalhar ou se vai ajudar vai depender do manejo didático e da compreensão de cada professor para o uso desse instrumento. Em quais situações o celular deve ser utilizado em sala de aula de maneira que possa contribuir com o processo de ensino-aprendizagem? Se o professor ele tem um entendimento de que o celular é uma ferramenta, é um instrumento necessário, não vejo por que ele está excluso em um momento e estar presente em outro. Ele pode estar presente no cotidiano ali da criança e do professor. Agora, o uso que se faz dessa ferramenta é que vai determinar se ela foi valiosa, se ela foi importante. Não existe um momento específico para determinar o uso ou não. Nos momentos em que ele se fizer necessário, ele vai estar presente no cotidiano. Agora, como eu volto a repetir, essa é uma questão de entendimento metodológico de cada professor. Como é que se faz o uso desse instrumento no cotidiano da sala de aula. Em quais situações o celular não deve ser utilizado em sala de aula? Eu acho que isso complementa a questão anterior, né? Eu penso como pedagoga, como estudiosa da área da educação, que não existem momentos que vão restringir ou dar o favorecimento ao uso do celular. Ele é um instrumento presente na sala de aula, assim como a lousa, o giz, a caneta, os cartazes, né? Agora, o uso adequado vai depender da definição de cada professor, que sentido que faz o uso do celular, qual o uso que se faz dele. Não existe uma regra, o que existe é um entendimento entre professor e seus alunos de como vai ser o uso desse celular no espaço educativo da sala de aula, né? Então, não tem como você dizer o momento em que ele está liberado e o momento em que ele está proibido. Existe um momento de se perceber a importância dele como ferramenta ali de instrução, de conhecimento, de acesso ao conhecimento. Então, a senhora vê o celular como um recurso tecnológico a favor da aprendizagem? Com certeza, né? Volto a afirmar. A escola pública ela já é muito deficitária, né, em oferecer situações de estímulo para a aprendizagem. Se você fizer um levantamento na sala de aula das escolas públicas, a grande maioria dos alunos não tem acesso ainda nem ao celular, né? E com relação a isso, o que se pode fazer é o uso até do próprio laboratório para o acesso às redes sociais. É claro que isso tem um objetivo educativo, mas se você perceber, se fala muito do problema do acesso do uso do celular na sala de aula. Mas se você fizer um levantamento, uma pesquisa, na escola pública, tanto da rede municipal quanto estadual, não são todos os alunos que têm essa ferramenta, né? Então, uma vez não tendo, já dá para caracterizar que existe uma deficiência de acesso à informação, né? Nesse sentido. E nesse momento eu considero que seja importante que a escola propicie sim esse momento, né? Que faça o uso dessas ferramentas, com toda certeza. Gostaríamos de saber se o celular faz parte na sua prática em sala de aula e de que maneira. Eu digo sempre para os meus alunos que o celular, ele tem as suas funções, ele tem o uso do celular, tem os aspectos positivos, os aspectos negativos, né? E que isso é uma orientação que eles recebem da família, pode ser que ele receba uma orientação e que na escola ele tenha as outras orientações. Mas que ele pode usar, por exemplo, eu sempre costumo dizer na sala de aula que ele pode atender o celular no seu uso, no seu dia a dia, que ele pode acessar, desde que o conteúdo que ele esteja usando, que ele esteja acessando, seja necessário naquele momento, né? Que não o prejudique, que não, no momento da sala de aula, não tire da rotina a que o professor está propondo ao desenvolvimento das atividades. Mas em nenhum momento eu permito ou faço com que ele escolha o uso ou não do celular. Ele é que tem que entender se naquele momento o uso do celular é propício ou não.